eu sou Valéria Ferrari e você assiste o De Tudo Um Pouco. Tá curioso para saber o assunto de hoje? Fica não, entra, vem que tá super legal, o assunto é constelação familiar. Vem comigo, vem, entra. E o De Tudo Um Pouco hoje continua conversando sobre constelação familiar com Arlete Menegatti. Muito obrigada pela sua presença, feliz e honrada em tê-la aqui conosco para conversar de novo sobre constelação familiar. Você não assistiu o outro programa? Não tem problema, no Esquenta Moringa eu vou perguntar de novo e ela vai responder de novo, porque ela é super solícita. Arlete, diga pra gente... A pessoa que tá lá em casa nunca ouviu falar em constelação familiar. Faz um apanhadão pra gente. Tem a ver com estrela, constelação, estrela? Não, com astrologia ou astronomia propriamente dito, não. O termo em alemão é Familienstellung, que a tradução literal é colocação familiar. O Bert Hellinger, que é um alemão que criou esse método, ele permitiu a utilização de constelação exatamente pela estrutura e a posição dos planetas, né? O quanto um influencia o outro, quanto estão conectados os planetas. E a constelação fala exatamente disso. Ela trata exatamente sobre a conexão dos membros de uma família, que todos estão conectados e o quanto a vivência de um influencia na vivência do outro. Então, por isso que muitas vezes, quando uma pessoa passa por essa técnica, por esse método, ela é constelada, né? Então, ela leva um problema, um impedimento, uma dificuldade que ela está tendo hoje e muitas vezes mostra que é uma repetição ou tem alguma ligação com alguma vivência de um ancestral. Então, quando a pessoa fala assim, eu tenho a minha família lá, mas eu não me relaciono com eles, eu me afastei, eu não tenho nada a ver com aquela família. Então, não, né? Isso. Gonga! Exatamente. Não é isso. Não é isso, né? Porque a gente continua ligado, a gente continua conectado. Então, se você não concorda ou não gosta, quer se livrar da sua família, você pode mudar para o Japão, para a China, que isso não vai adiantar. Essa conexão existe e sempre vai existir. Aliás, quanto mais você quer se livrar de algo ou de alguém, quanto mais você quer excluir, mais linkado você fica, mais emaranhado a essa situação, vinculado a essa situação, a essa pessoa você fica. Você fala muito de exclusão, né? Eu vou mudar um pouco a ordem da nossa entrevista aqui, a gente tinha combinado de começar explicando um pouco, mas vamos aproveitar o gancho, você fala muito de exclusão, né? Quando eu falo assim, eu não quero essa família pra mim. Essa família não tem nada a ver comigo, as pessoas são completamente avesso do que eu penso, da minha convicção. Você fala muito dessa coisa de excluir e isso se repetir nas outras gerações. Isso. Explica um pouquinho, que eu acho que isso é interessante. Nesses anos, muitos anos que o Bert trabalha com isso, ele descobriu que existem algumas leis que regem os relacionamentos. Né? São 3 leis e uma delas é exatamente a do pertencimento. Então, todos os membros de uma família, eles têm direito a pertencer. Então, não importa qual a vivência, quais as escolhas, as opções, a história de vida daquela pessoa, mas ela faz parte do sistema. E quando aquele grupo, né, por algum motivo não concorda, né, e quer excluir uma pessoa por muitas vezes não é adequado àquele momento cultural, né, aquela crença, às vezes religiosa, não importa. Então tem um comportamento que é inadequado e esse grupo quer excluir, né, uma pessoa, como no exemplo que eu dei na outra entrevista. Se um avô ou bisavô, por exemplo, é alcoólatra, agressivo e esse grupo quer excluir essa pessoa, o que acontece é que em alguma geração, na mesma ou seguinte, vem alguém e repete esse padrão de comportamento, né? Então, como que para compensar, é como se existisse um elástico invisível, né? E assim, essa família tem de novo, né? Por exemplo, uma dependência química, então ela vai ter a oportunidade de olhar para essa história de novo. E o objetivo da constelação é exatamente esse, né? De repente, através desse neto que está com uma dependência química, é possível chegar à origem, que é aquele
avô ou bisavô, né, que era alcoólatra, e esse grupo, essa mesma família tem a oportunidade de reconhecer que esse avô, esse bisavô faz parte sim desse sistema familiar, né? E quando isso é possível, numa constelação, porque os movimentos vão até onde é possível, e quando isso é possível, esse emaranhamento é dissolvido. E aí nenhuma geração seguinte precisa vir a repetir esse comportamento, essa tendência. O que nós estávamos conversando também, que acho que é bem pertinente, é a respeito de você fazer a constelação e as pessoas aparecerem sem você, às vezes, nem saber da existência daquela pessoa. Sim. Então, às vezes, a pessoa nem sabe que ela teve um avô alcoólatra, ela nem tem conhecimento que ele era agressivo. Ela nasceu depois, muito depois que ele morreu, nunca ninguém falou nessa história. Pois aparece na constelação. Aparece, principalmente quando é uma grande exclusão. Na geração seguinte ou na segunda já não se sabe da existência, né? Principalmente alguns temas que são tabus. Então viram segredos de família, como prisões, internações psiquiátricas e outras. Então a pessoa quando chega, ela é terceira ou quarta geração, ela não sabe da existência. Não faz ideia, Não faz ideia. Só que isso aparece. Se existe esse link, né? Se existe esse emaranhamento, ele vai aparecer na constelação. Por isso que muitas vezes eu pergunto, você sabe dessa história? E às vezes a pessoa sabe, às vezes não. Foi o que aconteceu comigo. Eu vou tentar narrar um pouco da minha constelação, agora com experiência de constelada, né? Porque a primeira vez eu visitei a Arlete e eu fiquei assistindo como a gente chama as pessoas que... Participante. Como participante. Depois eu fui como constelada. Eu vou tentar, você me interrompa e me corrija se eu estiver falando alguma coisa que não seja exatamente. Aconteceu exatamente isso comigo. Eu fui com uma questão, com um problema que eu queria resolver e eu fiquei muito impressionada porque, para mim, aquelas informações não batiam muito bem. Eu não estava entendendo direito. Ela falava, existe uma pessoa que tem essa característica, que se relacionou com tal pessoa da sua família? Eu falava, eu desconheço. E eu realmente desconhecia, não é que eu não queria falar. Olha, eu desconheço. Se houve, eu nunca fui informada. E aquilo se repetiu, né, Leti? A constelação inteira, não foi? Foi se confirmando, inclusive que aquela situação primeira que eu te perguntei era uma repetição de algo que vinha gerações anteriores. Isso, exatamente. Aí eu falei pra Leti, olha, eu conheço de algumas dessas gerações, algumas dessas histórias, né, que viraram histórias. Eu não sei confirmar o quanto isso é verdade, nem quantas pessoas participaram dessa história. Eu sei de algumas histórias, mas essa história atual que você me mostra não faz o menor sentido pra mim. Não foi assim? Bom, eu saí de lá. E aí a Leti fala uma coisa muito bacana, que não é pra gente entender aquilo que tá se fazendo, aquilo que tá acontecendo ali, né, Leti? Não é necessário você compreender racionalmente, porque aquilo vai atuar de qualquer maneira. Hoje o Bert Hellinger, ele faz as constelações sem frase nenhuma. Então, e por que ele faz isso? Porque não é necessário passar pelo racional para que aquilo faça efeito, para que aquilo atue. Então eu entendi algumas coisas, outras não, mas eu estava muito tranquila, porque como a Arlete já tinha me falado, você não precisa entender tudo que se passa aqui, né? Porque vai agir da mesma forma. Eu acho interessante que você fale agora o que isso muda, o que isso vai mudar na minha vida depois que eu constelei, entendendo ou não entendendo, sabendo quem é aquela pessoa na minha família ou não sabendo, qual o objetivo da constelação? Aonde eu vou chegar com isso? Cada caso é um caso, no seu não saberia dizer na sua família e no seu caso até onde vai atuar, mas como eu comentei, quando é possível que no exemplo do avô, né, que ele seja de novo reconhecido, que ele faz parte, esse emaranhamento deixa de existir. Então essa força que fazia com que houvesse um impedimento, né, para essa pessoa, por exemplo, sair das drogas, ou no seu caso, um impedimento ou uma dificuldade, ela deixa de atuar. Então aí você consegue, com os seus movimentos normais, sair desse padrão, dessa tendência. E é algo, Valéria, que não só a constelação, mas a própria psicogenética e outras linhas da ciência têm estudado e comprovado que a gente não herda apenas a cor dos olhos e da pele. A gente herda tendências também. Tendência à depressão, ao suicídio,
a dependência química, como eu acabei de citar, e também talentos, dons. A gente herda isso tudo, né, da nossa família, do nosso sistema familiar. Por isso que atua tanto. E quando tem algo que realmente virou um emaranhamento, se você consegue desfazer, é possível que, além da pessoa que está vivenciando aquele problema naquele momento, conseguir sair disso, também vai permitir que fique livre para as próximas gerações, que ninguém venha e repita novamente esse padrão de comportamento ou de tendência. Todas as pessoas que estavam ali constelando, a família toda, ela sofre dos benefícios dessa constelação, Sim. não só eu. Isso. Todos que fizeram parte, que entraram na sua constelação, e você lembra, né, de várias pessoas, todos são beneficiados. Então, os que conhecem, os que não conhecem, sabendo ou não sabendo que você constelou, todos vão ser beneficiados. Isso que é, assim, super gratificante também na constelação. É surpreendente. Exatamente. Eu vou para um breve intervalo, mas você fica por aqui porque a gente continua conversando de constelação e vou terminar com uma história. Você falou de dons, né? Que nós herdamos os dons. A gente foi, as irmãs, somos em 3 irmãs, e minhas irmãs tocam muito bem instrumentos, e minha mãe toca divinamente bem piano, e nós fomos dar de presente um piano para ela. E fomos num lugar onde o senhor tem pianos usados para vender. Então você vai, escolhe a caixa, escolhe a máquina, ele reforma, afina e vende. Ele tinha mais de 200 pianos na casa dele, e fomos com meu sobrinho, que nunca tocou um piano. Ele abriu e tocou 2 músicas divinamente bem. Aí a gente ficou, mãe, ele toca lá o seu teclado? Não, nunca tocou. Luca, você sabe tocar piano? Sei. Eu sei. Não sei, tá na minha cabeça. Olha eu que sei. lindo. Ele tocou 2 músicas. E a gente arrepiou, enfim, gravou, né? Aquela coisa de Tia Babona Coruja. E me veio imediatamente essa história na cabeça. Nós herdamos mesmo. Isso mesmo. E da onde veio aquela música incrível. Agora ele já toca um monte, milhares, agora que tem o piano na casa da minha mãe. Mas enfim, pra ilustrar. Algumas coisas vêm prontas, né? Isso ilustra perfeitamente. Que bom que a gente não herda só coisa ruim, né? Não, de jeito nenhum. A gente vai tomar um café e volta já já, você não pode perder. E nós estamos de volta com o De Tudo Um Pouco para continuar falando de constelação familiar com Arlete Menegatti. E a minha pergunta agora é a seguinte: quando você faz a constelação, você diz que acessa um campo de informação. Por exemplo, o meu pai, que faz papel do meu pai, ele faz exatamente aquela ação que é de uma pessoa que eu nunca vi na vida, faz exatamente o movimento do meu pai. O que é isso, Arlete? O que é esse fenômeno? Então, o campo mórfico é chamado assim, tem um cientista inglês, o Rupert Sheldrake, que é um biólogo, que eu tive a honra de conhecer no último congresso que eu fui no Alasca. Ele defendeu muitas teses a esse respeito, ele tem muitos estudos comprovando cientificamente o quanto os membros de um grupo ou de um sistema estão conectados. Então ele fala muito, dá muito exemplo que eu acho que é bem ilustrativo sobre bandos de pássaros ou cardumes, né, de peixes, onde eles fazem uns movimentos tão sincronizados e tão rápidos, e isso sempre foi um enigma para a maioria dos cientistas, porque aqueles movimentos que aqueles pássaros estão fazendo, eles são muito rápidos, não daria tempo de você olhar, né, para o companheiro para seguir o movimento. Então é como se houvesse uma consciência do bando. Então, além do pássaro individual, existe uma força, né, um campo que atua naquele bando, naquele grupo.
E ele, estudando e pesquisando, ele viu que em todo sistema, em todo grupo, isso acontece. Existe. A consciência coletiva poderia chamar? Exatamente. Então, o nosso corpo, por exemplo, é um sistema, né? Dentro de nós existe o sistema nervoso, o sistema digestivo. Então, exemplificando de uma maneira bem fácil de compreender. Se um órgão, o nosso estômago, não funciona bem, isso vai desequilibrar todo o sistema digestivo, que vai desequilibrar o meu sistema. E conforme o que me afetar, vai afetar o meu grupo familiar, né? Então a gente vê uma empresa, por exemplo, uma organização, ela é um sistema também, onde todas as áreas estão conectadas e uma influencia a outra, né? Então a saúde ou a falta de saúde ou de equilíbrio de uma vai refletir em outra. E a constelação, como ela trata desse tipo de conexão, né, dessa relação, para exemplificar novamente, você imagina uma rede onde todos nós estamos ligados, na verdade, né? Que a nossa primeira conexão mais forte é com a família, mas todos estamos. Então, numa família, um membro tem uma vivência e acontece alguma coisa com ele aqui, vai movimentar ou afetar o outro, né? Conforme o que acontece com ele, movimenta toda a rede e todas as outras, né? Como uma teia, exatamente. E a gente vê que a própria humanidade, que é um sistema, né? O quanto a gente está conectado, o quanto tem uma consciência, um campo maior, porque você vê algumas histórias de aborígenes ou de indígenas americanos, o quanto é similar a um mito grego, e de repente você vai olhar um rito católico ou de alguma religião oriental, são iguais em épocas e culturas completamente diferentes, né? E hoje a gente é globalizado, a internet, você descobre tudo, mas antigamente não. Então, como que isso acontecia, né? Então, o Jung explicou isso maravilhosamente bem através do inconsciente coletivo. E na constelação a gente acessa o inconsciente familiar, que faz parte desse inconsciente coletivo. Então, essa informação a gente capta e faz os movimentos, por isso que aparece, né? Uma pessoa, quando você participa, você teve essa possibilidade também, você teve algumas reações, né, alguns comportamentos igualzinho à pessoa que você nem conhecia, não sabia quem era, porque você acessou essa informação que está disponível. Que às vezes não tem nada a ver com a minha experiência de movimentos ou de fala, né? Porque Sim. Às vezes não tem nada a ver. Alete, você fala que quando a gente faz a constelação, as coisas começam a se movimentar. Sim. Tanto para mim quanto para as pessoas da minha família que foram consteladas ali. Isso significa que se daqui a 1 ano eu quiser constelar a mesma questão, vai ser do mesmo jeito ou não? Não, porque ela já movimentou, né? Ela já andou. Então, quando a gente finaliza uma constelação, eu sempre falo, agora ela vai continuar atuando. Então, ela vai continuar movimentando, tanto na pessoa que se constelou, quanto na família, nos membros que entraram ali. Então, passado um tempo, a hora que você for olhar, as coisas já mudaram, já se movimentaram. E mesmo se aparecer algum aspecto que ainda apareça, já vai aparecer de uma outra maneira. Né? Porque todo aprendizado que a gente tem, ele é como uma espiral, né? Você vê uma situação de uma maneira, então aí você aprende, você vivencia, uma época da tua vida você volta àquele ponto, só que você já tem uma outra visão, você já vê outras coisas. Daqui a um tempo na sua vida você para de novo naquele ponto e a sua visão está muito mais amplificada, muito maior, você já cresceu, já aprendeu com aquilo. E esse é o caminho da nossa evolução, né? Do nosso desenvolvimento. Isso é o autoconhecimento, né? É como uma espiral que não para nunca, né? Claro. Você fala desse trabalho da constelação familiar, das pessoas que assistem e que, porventura, participam, né? Quando são acionadas. Para essas pessoas que vão assistir e participar, né? Ajudar na constelação, muda alguma coisa na vida delas também ou elas estão ali só para serem solicitadas e ajudarem as outras pessoas? Muda muita gente que está assistindo ou participando, é constelado, é trabalhado tanto quanto quem constela. E isso é muito comum de acontecer no final de uma constelação, as pessoas virem falar, Arlete, foi a minha história, impressionante.
eu me vi ali. Então, quer dizer, ela ganhou, né, um grande presente. O Bert Hellinger diz muito isso, né, que tão importante quanto constelar é você assistir, você participar, porque você ganha também. Mesmo se eu não participar Mesmo, só assistindo ali, você tem a possibilidade de ser trabalhado. Que legal, é bem especial. Que legal. Bom, eu termino aqui, acho que conversando com a Leti sobre isso e ainda um pouco estupefacta com o acontecimento, mas dando meu depoimento, né, que eu falo e repito, foi surreal, porque algumas coisas dali eu sabia, mas a maioria eu desconhecia e foi incrível, assim, como eu pude refazer a minha história, acho que essa é a palavra. Eu pude refazer uma história que eu nem conhecia, mas eu tive a oportunidade de revê-la. Eu tive a oportunidade de repensá-la. E quando eu levei o assunto para minha família, que foi mais impressionante ainda, de como eu tive a confirmação, minha mãe falou, não, essa pessoa existiu, ela tomou essa posição, ela tinha esse partido, ela agiu dessa forma. E aí eu falei, uau, meu Deus, que presente, né, como você mesmo disse, que presente poder rever a nossa história e repensar e que presente que isso se movimente a nosso favor, que isso tenha oportunidade de... Não é engessada, né, Alete? A nossa vida não é engessada, não é engessada, né? E realmente você foi presenteada, né, porque você teve a confirmação. Quando essa parte que você não entendia, né, que você dizia isso eu desconheço, você poder saber que realmente existiu, sua mãe sabe quem, sabe nome, sabe exatamente, confirmou exatamente, foi um presente, porque nem sempre isso é possível. Como eu falei, muitas histórias acabam virando um segredo. Então sai ali na constelação, vai atuar, mas a pessoa não vai poder confirmar, e foi um presente para você, né, conseguir confirmar o que você viu ali e não conhecia. Eu te agradeço muitíssimo, Eu Alete. agradeço. Adorei participar da experiência, adorei constelar, falei que vou continuar participando, né? Vai ser um prazer. Fico muito feliz e muito obrigada por participar do programa. Você continua conversando com a gente. Se você ainda, depois desses 2 programas, tiver dúvida, tiver questionamento, escreve pra gente, porque a câmera desliga, mas a gente não para de conversar nunca. Graças a Deus. A gente fala que tá online 24 horas por dia e é pra isso mesmo, para que a gente possa continuar conversando, fazer um programa melhor pra você, trazer as dúvidas pros nossos convidados, porque eles são uns queridos, solícitos, respondem sempre que são questionados. Então, conversa comigo. Vai lá no Face, vai lá no Insta, a Leti também, claro. Tem o Face, tem o site. Nos procure a Leti, porque a gente quer ajudar e fazer um programa cada vez mais bacana pra você, é por isso que a gente tá aqui. Um grande beijo e até a semana que vem. E nós estamos de volta com De Tudo Um Pouco, falando sobre constelação familiar com Arlete Meneghetti. E eu volto com a segunda. Você falou no começo, eu ia falar aquela, mas eu não quis interromper. Ah, você devia ter falado. Mas aí não dá pra fazer só a cabeça, que é ruim eu dar uma... É que agora 2 vezes é ruim, né? Ela falar 2 vezes. Roger, querido, a primeira vez eu falo errado o nome da entrevistada, você coloca uma palavra, o nome dela bem grande em cima da minha boca. Assim. Arlete Meneghetti, entendeu? Obrigada, agora eu ia cortar ela também. Eu falei 2 vezes não, né? Né? Por favor. Vamos lá. 3, 2, 1. E nós estamos de volta com De Tudo Um Pouco para falar com a Arlete Meneghetti sobre... Falei certo? Falou. Eu senti